Deus nos abençoe nesse dia 13 de janeiro de 2026, onde a igreja reflete sobre a primeira semana do tempo comum, nessa terça-feira, santo do dia, Santo Hilário de Poitiers, o Atanásio do Ocidente. Começa hoje, reflexão do dia. Santo Hilário de Poitiers nasceu no ano de 315, na França. Então, nós temos que entender que nesse ano de 300, século IV, início do século IV, ainda há uma perseguição dos romanos aos cristãos. Ele buscava a felicidade da sua família e pagã vivia segundo a filosofia hedonista, onde o prazer de viver, a luxúria, festas, davam sentido à vida, porque, segundo a filosofia hedonista, aí reside a existência humana, na luxúria, no prazer, no sexo livre, né? Então, todos os seus deuses reportavam a esta situação. Então, o bem-estar é a principal objetivo da vida. Isso tudo incomodava Santo Hilário de Poitiers. Ele falava, não pode viver, morrer e acabou tudo. Então, o Espírito Santo foi agindo até ele conhecer as Sagradas Escrituras. Ele, logo que viu, olha, só o Antigo Testamento, ele nem tinha analisado as cartas, ele se viu necessitado do santo batismo para entrar para a igreja e, assim, através de Cristo, fazer-se membro do corpo místico da igreja por Cristo Jesus. Em 345 ele foi batizado. Não demorou muito, já era sacerdote, depois ordenado bispo para o povo de Poitiers. Então, como bispo, ele enfrentou uma série de resistência romana ao cristianismo, foi perseguido. Além do mais, dentro da própria igreja, alguns padres e líderes da igreja, também corrompido por falsas heresias, foi perseguido dentro da igreja também. Mas ele foi consumido por essa verdade. Pelos seus escritos, que chegaram até o tempo de hoje, percebeu-se este amor sincero por Jesus Cristo. Não só uma busca pessoal de promover a salvação para si mesmo, mas para promover a salvação do outro. No século IV, ele partiu para a glória de Jesus Cristo. Santo Hilário de Poitiers, rogai nós. Vamos preparar o nosso coração para acolhermos a palavra do Senhor. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Ana levantou-se depois de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à porta do templo do Senhor. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor derramando copiosas lágrimas. E fez a seguinte promessa, dizendo: Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu oferecerei a ti por todos os dias da sua vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Como ela se demorasse nas preces diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana, porém, apenas murmurava, os seus lábios se moviam, mas não se podia ouvir palavra alguma. Eli julgou que ela estivesse embriagada, por isso lhe disse: Até quando estarás bêbada? Vai tirar essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: Não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho, nem outra coisa que possa embebedar, mas desafoguei a minha alma na presença do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher perdida, pois foi pelo excesso da minha dor e da minha aflição que falei até agora. Eli então lhe disse: Vá em paz, e que Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela respondeu: Que tua serva encontre graça diante dos seus olhos. E a mulher foi embora,
comeu e o seu semblante não era mais o mesmo. Na manhã seguinte, ela e seu marido levantaram-se muito cedo, e depois de terem adorado o Senhor, voltaram para sua casa em Ramá. Eucana uniu-se a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, no devido tempo, deu à luz um filho e chamou-o Samuel, porque disse ela: Eu o pedi ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. 1 Samuel 2. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Exulta no Senhor meu coração e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimidou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu-lhe um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Jesus está numa sinagoga. Então veja que há uma manifestação do mal naquele homem dentro da sinagoga. Aquele homem que foi libertado dos maus espíritos não estava no bar, não estava no prostíbulo, não estava em nenhuma situação e ambiente de pecado. Ele está na sinagoga, ele está numa igreja, né? Então, é uma falsa ilusão nossa achar que o ambiente de igreja não tem espaço ali para investidas do inimigo de Deus sobre o seu povo. Então, não é isso, é uma realidade. Você quer aproximar-se um pouco, quase tocar no demônio, fica um pouquinho na sacristia de qualquer igreja. Fica 10 minutos numa secretaria de qualquer igreja. Aí você vai ver fofoca, intriga, confusão. É terrível. Então, nós temos que estar atento. O santo de hoje, o Santo Hilário de Poitiers, ele viveu perseguição dentro da igreja. Padres que, com filosofias e heresias, queriam transformar a realidade da fé cristã como elementos pagãos. Foi perseguido dentro da igreja por outros padres, né? Outros bispos apoiando e apoiado pelo imperador que perseguia os cristãos. Então, é uma realidade. Não adianta nós traçarmos um caminho de flores quando me converti a Jesus Cristo e agora estou na igreja, estou na paz, estou sem nenhum tipo de sofrimento ou de perseguição. Isso acontece, irmãos e irmãs. Isso acontece. Agora, eu não vou desistir daquilo que Deus me confiou, em hipótese alguma. Seja perseguido, caluniado, seja
um objeto de fofoca, intriga, eu vou caminhar e vou seguir o meu caminho, realizar o meu trabalho para a honra e glória do Senhor. É esse o objetivo do Evangelho de hoje, né? Que com a primeira, a leitura, nós vamos ver aqui em 1 Samuel, Ana está orando a Deus. Quem persegue Ana? Justamente o sacerdote, né? O sacerdote ali, com excesso de zelo, vai lá e critica a Ana, falando: você está bêbada, sai daqui. Porque Ana repete, ele vê os lábios de Ana clamando a Deus e chorando e gesticulando de uma forma diferente dos demais, saindo do padrão da oração que ele conhecer e era permitido dentro do templo. O sacerdote ali foi lá tirar Ana. Sai daqui porque você se encontra bêbada, embriagada, e não é justo você estar no templo desta forma, né? Então, olha só o que acontece. Mas Ana se mantém firme. Não, não, não. Estou glorificando a Deus. Estou bendizendo ao Senhor, né? Estou aqui clamando a Deus para que a oração chegue em seu trono e ele vire o seu rosto para essa pobre serva e lhe conceda o que eu estou lhe pedindo. E um sacerdote ali, então, comovido com aquela situação, pergunta o que está pedindo a Deus. Ela fala que eu conceba um filho homem, e se conceber, eu consagrarei esse filho ao templo. E o sacerdote ali, então, ele profetiza sobre ela. Então vai, e em breve você voltará com esse filho. E ela foi e concebeu o filho Samuel, um grande profeta, que foi entregue ao Senhor. Então, mas ela passou também por esse tipo de humilhação. É por isso que no evangelho de hoje, quando este homem está numa sinagoga e está ali no ambiente de oração e tudo mais, e há esta manifestação, toda a sua família também se sente constrangida. Ele se sente constrangido e todo mundo constrangido. Mas veja só, Jesus Cristo se manifesta, né, também em poder, em honra e glória na vida dessa família. Porque, em meio àquela situação, a família daquele que tinha essas manifestações estavam lá orando, estavam lá pedindo, estavam lá sendo objeto de fofocas, intrigas, mas eles estavam firmes, glorificando a Deus pela libertação do seu filho. E aconteceu que Jesus estava naquele momento e libertou esse homem das garras de Satanás. O que é isto? Eles perguntavam. Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. O que é isto? Isso chama-se igreja. Jesus Cristo, quando falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja também tem este poder de ligar e desligar. Tem esse poder sobre e autoridade sobre Satanás. A igreja com Maria esmaga a cabeça da serpente. Quando eu estou na igreja, quando eu vivo nesta dimensão, nesse espírito eclesial, quando eu estou inserido, né, como dizimista, como adorador ao Senhor, como as missas, inserido também em alguma pastoral, serviço, seja o que for, né, para poder algum movimento dentro da igreja, estou ali inserido, eu também tenho este poder em Cristo Jesus de esmagar a cabeça da serpente. Então, e pedir pela minha casa, pedir pela libertação do meu filho, da minha filha, pedir e autorizar que Deus promova dentro da minha casa, na minha família, toda sorte de prosperidade no Senhor Jesus Cristo. Então, autorizando ao Senhor que transforme o meu lar, que transforme a minha casa. Então, este é o grande ensinamento da liturgia de hoje, para que nós não desistamos, não desista nunca, para que sempre estejamos atentos, porque o Senhor há de se manifestar na nossa vida, como se manifestou hoje eh, em Cafarnaum, no meio ali do seu povo. Que Deus esteja com cada um de nós. E consagramos nossos filhos ao Senhor. Consagramos o nosso casamento, a nossa casa, o nosso lar ao Senhor. Vem reinar, Senhor, com o vosso Espírito e transformar todo o nosso ambiente de vida. Amém.
Liberta-nos, Senhor, de todos os maus espíritos, pensamentos, atitudes más que nos afastam da graça e da vossa paz. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Eu quero te fazer um convite muito especial. Seja você também um evangelizador, multiplicando em suas redes sociais esta pregação, né, este ensino, para que mais pessoas encontrem esta fonte libertadora, que é servir ao Senhor através da igreja. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.